Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sentem-se, por favor. A oração do dia, infelizmente eu não a trouxe aqui, mas a oração do dia é um resumo perfeito da liturgia de hoje. E são coisas, é característico da sabedoria da igreja, resume num parágrafozinho todas as intenções e toda a impostação que a liturgia de hoje nos traz. Depois, se vocês quiserem pegar ponto por ponto, vocês encontrarão as mínimas palavras, a síntese da liturgia. O reino de Deus nos é apresentado no Evangelho por Nosso Senhor na figura da semente e na figura, especificamente, na parábola do grão de mostarda. E este reino de Deus, a primeira característica que nós encontramos desse reino de Deus, é que ele é um reino todo espiritual. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo, no meio da sua paixão, lhe é perguntado, então, tu és rei? A resposta dele é, eu sou rei, mas este reino não é deste mundo. O que significa que não é deste mundo? O mundo deve ser entendido como Nosso Senhor Jesus Cristo entende o mundo, ou seja, é o que depois São Paulo vai chamar o demônio, o mundo e a carne, aquilo que nos afasta de Deus, são as preocupações mundanas, as preocupações exclusivamente ligadas à matéria, circunstâncias concretas. E não é deste mundo que Nosso Senhor Jesus Cristo é rei, pelo contrário, ele vai chamar o demônio o príncipe deste mundo. Qual é, então, o reino de Nosso Senhor? O reino de Nosso Senhor se estabelece em 3 âmbitos. Primeiro, no céu. No céu é o reino absoluto de Deus, é o reino da glória, é ali onde se encontram os anjos que foram fiéis, se encontram os santos, todos aqueles que passaram por esta vida, fizeram o bem, cumpriram a vontade de Deus, praticaram a virtude, foram fiéis ao chamado de Deus, por isso mereceram o céu, passaram por este tribunal de Cristo, do qual nos fala a segunda leitura, e foram julgados dignos do prêmio. E ali a vontade de Deus se exerce com perfeição. Nós vemos isso no Pai Nosso. Faça-se a vontade, assim na terra como no céu, porque no céu a vontade de Deus é perfeita, é acabada, tudo ali se cumpre de maneira absoluta, perfeitíssima, santíssima, belíssima. Mas o reino de Deus não é apenas destinado a existir no céu. Acabamos de falar dos santos. Quem são os santos? Aqueles que antes foram como nós. Estiveram nesta vida, estiveram nesta luta, enfrentaram duras provas, tentações, dificuldades, sofrimentos, triunfaram de tudo isso, triunfaram pela graça. Mas isto mostra que este reino de Deus, que se encontra na sua plenitude no céu, começa nesta terra. Aonde? Dentro de cada alma humana. Este é o segundo âmbito onde o reino de Deus se estabelece. Na alma em estado de graça. Quando eu fui batizado, quando eu, depois de ser batizado, pratiquei a virtude, ou tendo tido a infelicidade de cometer algum pecado grave, depois me confessei e recebi a absolvição, me encontro em estado de graça. Quando eu me encontro em estado de graça, eu tenho as 3 pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, presentes na minha alma, através da inabitação. E ali, Nosso Senhor se encontra, Deus está presente em toda parte, mas Ele não está presente de igual forma dentro de uma palmeira, dentro de um lago e dentro da alma humana. Na alma humana, em graça, Ele está, ademais da presença da imensidade, Ele está presente como Pai e como amigo. No homem, claro que se estabelece em inimizade contra Deus, Deus está como inimigo. Mas então o reino de Deus começa nessa amizade que eu sou chamado a ter com Deus de dentro do meu coração. Mas não é apenas no céu, não é apenas na alma humana.
acabo de citar o Pai Nosso, e é dito, faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. Este reino de Deus na terra se estabelece pela observância dos mandamentos que realiza as sociedades. As sociedades, quando são bem estabelecidas, bem estruturadas, fiéis cada um aos mandamentos, observando os mandamentos, a sociedade entra em ordem, o país entra em paz. Existe toda a graça permeia as instituições e o resultado é que o homem tem muito mais facilidade, inclusive, em praticar a virtude individual, porque as circunstâncias todas que o rodeiam puxam o homem para o bem, auxiliam o homem à prática do bem. O homem se encontra rodeado de bons exemplos e, através desses exemplos, se sente motivado também ele à prática do bem. Nesses três âmbitos se estabelece um reino de Deus e na sociedade temporal, nas instituições cívicas, políticas, etc., é apenas uma consequência, a ordem é apenas uma consequência desta virtude, destes mandamentos praticados. O exemplo disso nós encontramos na primeira leitura através do povo judeu. Todas as vezes que o povo judeu era fiel à lei de Deus, todas as vezes que o povo de Israel adorava como Deus, o único Deus verdadeiro, tudo ia bem para o povo judeu, inclusive no plano prático, principalmente no plano espiritual, mas inclusive no plano prático. E Deus queria, através da história, demonstrar a autenticidade da doutrina. Deus não apenas mandava os profetas, Ele mandava os exemplos vivos, Ele mandava situações concretas. E nós temos, no caso de Sedecias, que é o rei a quem se dirige a primeira leitura de hoje, se tinha afastado de Deus. Por quê? Conveniências pessoais, conveniências daquilo que ele julgava ser, ele se tinha afastado da lei de Deus. O povo também se tinha afastado da lei de Deus. Resultado, guerras, dificuldades, destruições, enfermidades, todo tipo de coisa ia surgindo como consequência deste afastamento do homem de Deus. Ao longo da história, todas as vezes que uma sociedade verdadeiramente prospera, é porque no fundo existem almas profundamente entregues a Deus. Quando há santidade na terra, tudo floresce. Quando não há santidade, às vezes pode ter aparência de progresso, pode haver aparência de sucesso, mas é superficial e efêmero. Mais dia, menos dia, se revela que é a única pedra verdadeiramente firme na qual podemos estabelecer-nos. Esta pedra é a santidade, é fundar-se em Deus. Esse reino de Deus, que portanto se estabelece nesses três âmbitos, no céu, em cada alma e nas sociedades, é iniciativa de Deus. A própria leitura do Evangelho nos mostra isso. A semente, o que nós sabemos como se explica a vida? Nós evidenciamos a realidade da vida. Tentemos fabricar a vida. Os cientistas estão há anos, séculos, milênios talvez, investigando como criar a vida. Só Deus cria a vida. É um âmbito que é exclusivo da parte de Deus. A ciência comprova a existência da vida, não é capaz de produzir a vida e muitas vezes nem é sequer capaz de explicar exatamente a vida. E isto é dom de Deus. Assim como existe a vida física, material, que a gente verifica numa semente, num animalzinho, ou então num homem, esta vida é imagem, vida física, é imagem da vida espiritual. É também iniciativa de Deus. Todos os passos da vida espiritual, todo passo na virtude, todo cumprimento de um bom propósito que eu tenha. Às vezes, por exemplo, passo por uma grande conversão, me dou conta de situações e então eu faço o propósito de mudar de vida, mudar esse ponto, mudar esse outro. Já essa conversão é fruto de uma graça de Deus. Mas acontece que não basta apenas a conversão, é preciso que hajam depois graças enviadas por Deus para me sustentar na perseverança nesse bom caminho.
talvez tenha acontecido na minha vida, terá acontecido com outros que eu tenha acompanhado, que eu tenha conhecido, de pessoas que começam um caminho de conversão, mas não perseveram na conversão. O que acontece? É que a graça é derramada, mais ou menos como a chuva. Mas a diferença da sementinha que a gente planta na terra e que brota pelas leis da natureza, a graça para fecundar o coração precisa da nossa aceitação. E é a única coisa que Deus pede de nós, porque Deus nos dá tudo. Ele nos dá a terra, nos dá a chuva, Ele nos dá o cuidado de um jardineiro. Ele mesmo diz que Ele é o agricultor, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que Ele é o agricultor. Portanto, Ele nos dá tudo. Ele apenas pede que esta semente se abra à ação de Deus. E aí entra a questão da fraqueza. Um mistério. Mas vamos ver como é que Deus age na história. Vamos ver como é que Deus agiu no caso dele mesmo, quando ele vem à Terra, se encarna, toma a nossa vida humana e vai reformar o mundo inteiro. É o que fez a igreja. Como é que nasce a igreja? A igreja nasce da convocação de 12 homens. 12 homens para mudar a face da terra. É meio incompreensível essa desproporção de números, mas como não bastasse essa desproporção de números, muito poucos para uma grande obra, vamos ver quem ele escolheu. Ele escolheu grandes potentados, escolheu pessoas famosas dentro do mundo, ele escolheu pessoas colocadas em lugar de poder ou lugar de influência, ele escolheu pescadores, pessoas muito dignas, pessoas, portanto, pessoas muito honestas, pessoas virtuosas, mas pessoas que não tinham grandes dons pessoais. Só isso? Não. Muito mais do que isso. Eram pessoas fracas, pessoas débeis, pessoas cheias de defeitos. Porque nós vamos ver ao longo da história deles, quantas vezes nós nos damos conta, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo vai apontar para eles as deficiências que tinham. Grande deficiência manifestada por todos eles durante a paixão. Fugiram, São Pedro renegou. E como é que se explica, então, que estes 12 tenham tomado conta do mundo? Como é que esta obra divina, chamada Igreja Católica, conseguiu cumprir o seu papel? E cumpriu maravilhosamente, cumpriu extraordinariamente, cumpriu inteiramente de acordo com os desígnios de Deus? Como é que a Igreja Católica pôde trazer a salvação a todos os povos, como nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer no final do Evangelho de São Marcos? Porque em determinado momento, Deus enviou a sua graça. Desce o Espírito Santo em Pentecostes, sobre esses 12, sobre as santas mulheres, sobre os discípulos, sobre todos aqueles que aos poucos vão aderindo a Nosso Senhor. Essa graça de Pentecostes muda completamente o coração deles. E é para nós o exemplo vivo da parábola de hoje. Porque a parábola, nosso Senhor Jesus Cristo nos dá como exemplo do reino de Deus a menor de todas as sementes, a semente de mostarda. Não vou perguntar aqui, mas eu acho que é uma quantidade ínfima de pessoas, de vocês, terão tido na mão sementinha de mostarda. A sementinha de mostarda, se eu fosse mostrar para vocês daqui, vocês não conseguiam nem enxergar. Porque eu teria que juntar os dedinhos para caber aqui dentro. Vocês não conseguiriam ver, de tão pequeno que é. A semente de mostarda é menor que a cabeça de um alfinete. E esta sementinha minusculinha, colocado no fundo da terra, na escuridão da terra, regada com água e com muita paciência, esta semente se desenvolve e se torna uma árvore gigantesca. Uma árvore tão grande que, diz Nosso Senhor, os pássaros vêm e se abrigam nos seus ramos. Mas isto é apenas um símbolo. Símbolo do quê? Que Deus, com algo muito pequeno, é capaz de fazer uma obra muito grande. Depende apenas da fé da semente. Porque se a semente se abre à ação de Deus, não há maravilha que Deus não consiga fazer com essa semente pouco numerosa, sem grandes qualidades,
e inclusive débil e fraco. Não importa, porque o que importa é a força de Deus. E acontece que é justamente nos instrumentos muito débeis e muito fracos que se manifesta a grandeza do poder de Deus. Porque Deus, quanto menor o instrumento, maior e grande é a obra, a desproporção é a assinatura do poder de Deus. E por isso Deus se compraz muitas vezes em escolher para as grandes obras pessoas muito pequenas. Aqui, todos nós somos pequenos. Todos nós somos sementes de mostarda. E a liturgia de hoje justamente nos indica que isto não pode ser desculpa para nós de não realizarmos grandes obras. Devemos tomar o cuidado de não achar que, embora sejamos pequenos, realizemos grandes coisas. Quem realiza é Deus, quem realiza é a graça de Deus. Nós não realizamos nada, não temos nada de próprio, nada de nosso, absolutamente nosso, a não ser a debilidade e o pecado. Quando algo sai de bom das nossas mãos, é sinal que por ali passou a graça de Deus. Nós devemos ter uma consciência muito clara da nossa pequenez. Mas nós devemos evitar outro erro também. De limitar as nossas obras ao tamanho da nossa pequenez. Nós devemos ter grandeza de horizontes, devemos ter grandeza de anseios, grandeza de intenções. Nós devemos ter consciência de que a nossa pequenez vai ser oportunidade de Deus assinar a sua obra na história. Mas acontece que devemos trabalhar para uma obra muito grande. Se a semente de mostarda, ao ser plantada na terra, olhando para a sua pequenez, quer realizar uma obra apenas proporcional com o seu tamaninho, ela vai ficar um banzai. Sabe o que é um banzai? Aquelas plantinhas pequenininhas, anões de planta. E vai ficar uma plantinha de mostarda que quiçá nem dê fruto. E se dá um fruto de um tamanho proporcional à árvore. Não dá nem para achar no microscópio. Por quê? Porque a intenção da semente foi fraca. Agora, se a semente tem em vista o plano de Deus ao seu respeito, e reconhecendo a sua pequenez, confia inteiramente na graça de Deus, esta árvore cresce e toma conta do universo. E aí então, esta é a grande lição. Porque, como acontece com Sedecias, quando o homem se crê grande, quando o homem se faz grande, a primeira consequência é que ele rompe com Deus. Eu não preciso mais de Deus, eu sou grande o suficiente. A este acontece o que diz Deus na primeira leitura. Eu sou Deus, aquele que abaixa a árvore grande e eleva a árvore pequena. Portanto, Deus é quem faz crescer os seres pequenos que se fazem dóceis nas mãos dele para realizar grandes obras. Mas aquele que crê realizar uma grande obra por si mesmo, quando ele se dá conta, ele é uma árvore abaixada. E o segredo disto tudo está, portanto, na consciência que nós devemos ter da nossa pequenez, da grandeza de Deus, da grandeza da obra que Ele quer realizar em nós e da confiança que nós devemos ter na graça de Deus. E isto nos leva a um quinto ponto. E o quinto ponto é o único caminho para chegar até lá, a única forma da semente encher o mundo inteiro com seus ramos, seus frutos, é abrir-se à graça e à prática da virtude. Isso nós conseguimos através da prática dos sacramentos. E, principalmente, eu volto ao início da homilia, através do estado de graça. Porque se a condição para fazer grandes obras é que Deus frutifique em mim, a primeira condição é a amizade com Deus. E a amizade com Deus, condição para a amizade com Deus, é o estado de graça. Por isso, o estado de graça é o maior tesouro que nós possamos ter nesta vida. E na eternidade também, só que na eternidade nós estamos já fixos. Se ao passar pelos juízos de Deus, fomos julgados passivos de castigo, nunca mais teremos a amizade com Deus, nunca mais teremos a presença de Deus em nós como Pai e amigo, nunca mais teremos o estado de graça. Nós estaremos no estado de condenação, de ódio da parte de Deus e de castigo constante. Se, pelo contrário, nós morremos na amizade
de Deus. Por isso, a Escritura diz, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, porque aquele que morre em estado de graça, este fica fixo na amizade de Deus por toda a eternidade. É a grande alegria dos santos, na hora de morrer, é ver que ele, morrendo em estado de graça, nunca mais vai poder se afastar de Deus. Nunca mais a fraqueza dele vai levá-lo a um pecado. Ele está fixo no amor de Deus por toda a eternidade. Ele está fixo na amizade com Deus, está fixo na presença de Deus, está fixo na glória de Deus. E é isso que nos chama a liturgia de hoje. E por isso nós devemos acolher a proteção maternal de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora é a primeira semente de mostarda. Ela é uma semente que ela reconheceu a sua pequenez, eis que Deus olhou para o meu nada e fez em mim grandes coisas. Ela é propriamente a figura da perfeita árvore de mostarda. Os frutos dela se projetam ao longo da história. Não há nenhuma árvore que dê tanta glória a Deus quanto ela. E ela, inclusive, se torna medianeira desses frutos para nós. É ela que nos ajuda, nos ampara, nos acompanha, nos perdoa tantas vezes, nos estimula e nos dá a graça para chegarmos até nosso Senhor Jesus Cristo, chegar até a eternidade. E por isso, nós devemos colocar nela o nosso propósito de sermos um grande exército de Deus, uma grande obra de Deus, feita de grãos de mostarda, mas que se reconhecem nulos. A importância para o grão de mostarda, o segredo do grão de mostarda, é de estar sempre na mão do semeador, estar nas mãos de Nossa Senhora. Se nós somos um grão de mostarda, se nós somos um quarto de grão de mostarda, se nós somos um décimo de grão de mostarda, mas estamos nas mãos da rainha, nós temos o reino de Deus para nós assegurado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.